O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo. De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Podem sentar-se um pouquinho. A palavra de Deus que nós ouvimos nesta missa, sempre muito rica. E a gente pode tirar muitos elementos, como eu gosto de dizer, para a nossa vida, para avaliarmos a nossa caminhada. Comecemos olhando rapidamente um texto da primeira leitura, do livro da Sabedoria, que demonstra como foi que Deus agiu no meio do seu povo. É uma recordação dos prodígios que Deus realizou para retirar o povo que estava escravo no Egito. É uma recordação quase que ipsis literis
daquilo que aconteceu lá no Êxodo. Deus manifestando a sua graça para libertar o povo e colocar o povo na terra prometida. Segundo a leitura da carta de Paulo aos Romanos, que estamos ouvindo nesses domingos, o texto de Paulo é sempre... Paulo é diferente dos outros escritores, ele é muito direto, também nos traz grandes lições. O Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Que texto, que frase significativa e desconcertante ao mesmo tempo. E aí a gente observa, se tanta coisa em nós, em nossa vida, se não é o Espírito Santo, certamente não saberíamos o que seria. Deus age de uma forma silenciosa e ao mesmo tempo poderosa por meio do seu Espírito. E é preciso que a gente se convença disso cada vez mais. No Evangelho, no capítulo 13, nós ouvimos as parábolas de Jesus. Ouvimos semana passada a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Hoje nós ouvimos a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento na massa. As duas pequenas parábolas, além da do grão de mostarda, ela demonstra para nós algo que nós não estamos, talvez, acostumados a pensar, que é sobre a paciência de Deus. Deus está tendo paciência com a humanidade. Mas a pergunta é, até quando? Até quando Deus vai continuar tendo paciência da humanidade? E a parábola, sobretudo, do grão de mostarda, para dizer que o reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo, de algum modo está acontecendo no meio de nós. Mas a sua totalidade não é para este tempo presente. A sua totalidade é para o fim dos tempos. E o fermento da massa, a parábola do fermento da massa, ela traduz exatamente aquilo que nós, enquanto cristãos, devemos viver. Nós, enquanto cristãos, não somos e não seremos a maioria. Nós seremos a minoria, como fermento. Fermento na massa é só uma pontinha de colher, é só uma pitadinha. E esta pitadinha é suficiente para transformar a massa toda. Aí eu acrescento o pensamento de São João Maria Vianney. Uma pessoa santa, uma única pessoa santa numa cidade é capaz de santificar uma cidade inteira. É o fermento na massa. É o fermento na massa, que eu e você somos convidados a ser. E nós só seremos conduzidos pelo Espírito Santo se a gente perceber que o Espírito Santo está agindo em nós. Ele age, que ele age é certo, mas nem sempre nós percebemos. E aí a gente olha para essa parábola do joio. Certamente todos nós, em algum momento da vida, a gente já fez uma pergunta assim: por que existe o mal no mundo? Por que existe o sofrimento? Em ritmo dessa pergunta, a gente poderia ir fazer um caminhão de pergunta. Como o livro de Jó, como a história de Jó. Mas eu quero me valer de um recurso que
Todos nós certamente já vimos e tirar 3 lições para a nossa vida. Então, um pequeno vídeo que rolou na internet, no Facebook, no YouTube, e rolou também no grupo de WhatsApp. Eu vou descrever o vídeo que tenho certeza que você já viu. O vídeo conta que um barbeiro recebe um cliente e está sentado, né, o cliente lá na cadeira do barbeiro, enquanto o barbeiro corta o cabelo dele, ele está lendo a Bíblia. E o barbeiro olha para a Bíblia com deboche e diz assim: Deus não existe. E acrescenta: se Deus existisse, por que existe tanto sofrimento? Por que existe tantas pessoas passando fome? Por que existe tanta violência no mundo? O homem, o cliente daquele barbeiro, no vídeo, ele visivelmente desconcertado e quase irritado, vai responder, mas não responde, fica quieto. O barbeiro termina de fazer o serviço, ele sai e volta com um homem barbudo e cabeludo. E olhando para o barbeiro diz assim: barbeiros, eu tenho para mim que barbeiros não existem. E o barbeiro ficou chateado e disse: como não existe? Eu estou aqui fazendo o quê? Eu sou barbeiro. O problema é que as pessoas não me procuram, por isso existe essa pessoa cabeluda e barbudo como esse homem aí. E ele rematou: exatamente isso. Deus existe. O problema é que as pessoas não o procuram. Por isso existe dor, sofrimento, fome, injustiça e violência no mundo. Quando a gente olha para a parábola do joio, do trigo e do joio, a gente fica pensando assim: Deus tem poder para acabar com o joio, para acabar com o mal, num estalar de dedo. Se Deus fizer assim e disser para o mal desaparecer, o mal acaba na hora. Porque Deus tem poder para isso. Mas por que Ele não faz? Por que Ele não faz? Daí nós tiramos 3 lições. A primeira, Ele não retira definitivamente, porque nós precisamos crescer na virtude. E para crescer na virtude, a gente precisa, de algum modo, ser tentado. Deus permite que a gente seja tentado. Ser tentado é permissão de Deus. Ceder à tentação, não. Mas para crescer no amor, para crescer na virtude. Por isso Deus não retira definitivamente o mal. Por isso Deus não acaba com, de uma vez por todo o mal. Porque nós precisamos crescer. É o sinal da paciência. Queres que vamos arrancar o joio que está no meio do trigo? O Senhor disse: não, deixa crescer os dois. E aí é uma coisa interessante. Você já viu trigo e joio junto? Já teve a oportunidade de ver ou não? É algo assim, você olha o trigo e olha o joio, você não sabe qual é. Quando os dois estão verdes, é quase a mesma coisa. Ele aparece a diferença gritante quando ele é maduro. Quando está maduro, aí você vê a diferença. Por quê? O trigo, quando está maduro, ele verga. E o joio não verga, ele fica de pé. Porque é só palha. E é por esta a diferença. E é justamente essa a manifestação da paciência de Deus. Deus permite que o mal exista para que nós possamos crescer na virtude. Segunda lição, Deus permite que o mal continue existindo para que os que são maus se convertam, mudem de vida. Para aqueles que estão numa vida errada, numa vida distante, numa vida de pecado, se convertam e volte para o Senhor. Mas é bom dizer que a paciência do Senhor está acabando. E isso quem diz não sou eu não, viu? A Virgem Maria, numa das aparições, em Garabandal, ela diz para as adolescentes que ela está com a sua intercessão contendo a mão do seu divino Filho, porque o seu divino Filho
está querendo pesar a mão sobre a humanidade. Porque as mensagens estão sendo manifestadas, a palavra de Deus está sendo anunciada, o reino de Deus está sendo anunciado, e as pessoas do mundo não estão nem aí. Então Deus está permitindo para que os maus se convertam, para que nós também nos convertamos, para que nós também sejamos santos. Para que nós também sejamos santos. Na radicalidade e na profundidade que Jesus nos ensina no Evangelho. E a terceira lição é que o nosso julgamento com relação às coisas, em relação a todas as situações em que nós vivemos, é um julgamento fraco, distorcido, e muitas vezes incoerente. Agora, é preciso que a gente tome consciência que todos nós nos submeteremos aos julgamentos de Deus. É Ele que julgará essa terra e julgará com justiça. Julgará com justiça. Por isso, esta parábola do joio e do trigo, como também as outras parábolas que nós ouvimos, deve sacudir, deve dar uma chacoalhada em nós. Porque vejam, a pergunta básica eu não pretendo me estender muito hoje, não. Uma pergunta básica, Quanto tempo faz que você participa da missa? Quer uma dica? Conte a quantidade de anos que você tem, que você sabe quantos anos faz que você participa da missa. Vou perguntar de novo. Não responda, só pensa. Quanto tempo faz que você participa da missa? Existem muitas coisas dentro de você que precisa mudar? Sim ou não? Faz igual o Chaves. Sim. Não. Existe muita coisa que precisa mudar dentro de você? Por que será que não mudou ainda? Eu não vou responder essa pergunta, você que vai responder essa pergunta. No caminho da sua vida. No caminho da sua vida. Mas é preciso que a gente perceba que neste tempo Deus está tendo paciência conosco. E se Ele perder a paciência? Pesar a mão sobre nós. Pesar a mão sobre esse mundo. O que acontecerá conosco? O que acontecerá? Uma passagem que me questiona muito, eu vi de novo esses dias, uma das revelações, Santa Faustina, no diário de Santa Faustina, numa das suas conversas com Jesus, Jesus diz para ela assim: Faustina, Faustina, até quando eu vou ter paciência com você? Até quando eu vou ter paciência com você? E eu fico pensando, se o Senhor disse para Santa Faustina isso, o que será que Ele teria dito para mim se fosse eu no lugar de Faustina? Você já parou para pensar nisso também? Até quando eu vou ter que ter paciência com você? Então, a nossa resposta a isso é uma só: conversão, mudança de vida. Essa é a resposta que nós precisamos dar para Deus, sobretudo para Deus. Que Deus nos dê a graça da conversão e também a graça da perseverança, para que a gente não desanime, para que a gente seja perseverante até o fim. Até o fim significa até a morte. Que a gente seja perseverante até o fim. Deus nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Creio em